Abram comigo, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos 13, 14 e 15. Verso 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, o que fazer? O que fazer? Diz aqui o Senhor que quem cerra os céus é Ele. Quem ordena que não haja chuva é Ele. Quem ordena que os gafanhotos, que as pestes se reproduzam, é Ele. É Ele. Nossa, que Deus pavoroso este, não, pastor? É Deus pavoroso para Ele abrir os seus olhos e os meus olhos e os olhos do povo. Que o povo só entende quando está debaixo de crise, de tensão, e só volta a Deus quando ele tem alguma perda. Enquanto não tem perda nenhuma, está todo mundo feliz da vida. Está tudo certo, não perdeu nada, está tudo certo, só está ganhando mais. Só está esperando agora um carro novo, uma casa nova, aumento nos vencimentos, está esperando suas férias agora para comprar a sua viagem para a Disneylândia, para a Europa, para a América, para qualquer outro lugar. Não, tudo muito correto, isso não tem nenhum problema, não é pecado fazer isso, não. Pecado é quando isso torna-se prioridade na nossa vida, aí é pecado. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, o que devemos fazer? O que é que se faz? Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o resultado será, fazendo isto, colheremos o quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Espírito Santo, fala conosco. Amém. Amém? Amém. Isto mesmo. Queridos, tem gente que está equivocado pensando que avivamento, que igreja mesmo avivada, é igreja que as pessoas gritam bastante, pulam bastante, fazem bastante festa, e todo mundo sempre está cheio de festividades, cheio de realizações, empreendimentos. Olha que igreja avivada! Avivamento, quero dizer para vocês, que não é uma série de conferências, nem de reuniões muito animadas. Não, senhores. Avivamento genuíno é o despertamento do coração do povo para um momento de comunhão, intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. É isto, avivamento. É quando nasce uma fome, uma sede no coração pelo desejo de uma vida de intimidade com Deus, pelo desejo de uma vida de comunhão, de amizade com o nosso Pai e com o seu Santo Espírito. Isso é avivamento. Que a gente pode cantar, pular, saltar, falar, fazer grandes obras, coisas maravilhosas, projetos, reuniões e tudo, e não ter a aprovação do Senhor. E não ter a aprovação do Senhor. Avivamento é exatamente isso que diz a palavra, é tornar vivo o que está morto, avivar. Quer dizer, recebe a vida aquilo que não tem a vida. Então, podemos ter muitas e muitas atividades, muitas e muitos grupos, muitas reuniões, e não temos vida. Eu me lembro, questão de mais ou menos uns quase, acho que uns 36, 37 anos atrás, me lembro que eu recebi um amigo lá da Argentina aqui, meu amigo Kit Benson, era um pastorzaço amado, já saudosa memória.
o que estava aqui, um dos homens mais admirados que eu conheci, amoroso, generoso, fiel. Que eu gosto muito de pessoas assim, né? Eu me afinizo muito com gente amorosa, gente que amor é a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo, né? Um cara cheio de ideias, de elucubrações fantásticas, né? Muito intelectuais, muito... Não é isso. Para mim, o que me impressiona é um coração amoroso. Isso que me impressiona. Falar disso, para mim, não tem muito valor, tá? Eu me aproximo de gente assim. Que bênção veio aí? Um homem assim, admirado por mim, um americano, que morou lá na Argentina, na região de Córdoba. Estive com ele algumas vezes, mas ele veio aqui para estar um dia comigo, e então eu todo animado. Ele é um pastorzaço, um homem muito conhecido, né, um homem, né, respeitado na Argentina. Eu queria mostrar para ele todos os nossos eventos, todas as nossas realizações. Aí então eu fui mostrando para ele, né? Olha aqui, e temos aqui, e o ministério aqui, e coisa aqui, e fazemos assim, e aqui. Comecei a mostrar tudo para ele, né? Olha, então estamos crescendo, e fazemos isto, e tem na televisão, e temos o rádio, e temos os trabalhos, e aí fui mostrando tudo para ele. Aí aqui nesse pátio, nunca mais eu esqueci. Entendeu, Robinho? Eu vou descendo aqui nesse pátio, Robinho. Aí ele parou, ele um alto, magro, cabelo já grisalho, homem experiente, parou, olhou para mim e disse: e tudo isso tem vida? A única coisa que ele disse: a pessoa não pode calar a boca, não pode ficar quieta. Aí ele olhou para mim e disse, aqui, nunca mais esqueci, quase em frente aqui, a porta de saída do meu escritório. Ele parou, um homem experiente, sábio, temente a Deus, parou e disse para mim: e tudo isso tem vida? Porque a gente pode ter muita atividade, ser muito ativista, ter muito compromisso, ser muito ativo, fazendo coisas. É a síndrome do desempenho. Fazemos muitas coisas. E ele me disse: e tem vida? Esta palavra me provocou um terremoto no meu coração. E eu passei a mão nele, dei um abraço nele, fui andando: vamos embora, cara, vamos ver outra coisa. Tá, vamos passear, vamos almoçar. Tchau. Vamos embora logo antes que ele fale mais coisas. Está entendendo, cara? Bora logo. Aí me abraçou, saímos, e aquela palavra dele ficou ecoando no meu coração. E tem vida. E tem vida. Eu poderia dizer hoje, nesta manhã, temos mais de 300 células entre nós. E a minha pergunta é: e tem vida? Temos ministérios, jovens, adolescentes, crianças, ministério infantil, ministério com os adultos, com os homens. Temos ministérios. Ministério com famílias, casais, vários ministérios de ensino, tem vários ministérios. E a pergunta é essa: e tem vida? Porque a gente pode estar fazendo tudo isso e gerando morte, sabe? A gente pode ser um religioso gerador de morte. Morte. A gente pode estar fazendo tudo isso só por fazer, só por formalismo, só para cumprir com a nossa obrigação religiosa. Eu me nego a fazer qualquer coisa na vida cristã por religiosidade. Me nego. Ou eu amo a minha esposa porque o amor de Deus foi derramado no meu coração e eu devo amá-la como Cristo ama, ou então eu não vou fazer isso. Que a religião diz que eu posso ser formalzinho, só que eu posso, né, conviver junto, morar na mesma casa e cada um cuida da sua vida. Ou eu amo Sueli, como Cristo ama, ou não tenho vida. Por falar nisso, a pastora Sueli não está aqui agora. Ela está aqui em Hermelino Matarazzo, pregando na nossa comunidade do pastor Aguinaldo, aqui em Hermelino Matarazzo. Por isso ela não está aqui. Eu faço questão de dizer isso, que às vezes as pessoas pensam: ela não está aqui, ficou dormindo em casa.
Não, a Sueli não. A Sueli é a primeira a levantar-se. Ela, às 5 horas da manhã, hoje já tinha se levantado, já estava orando, porque ela ia pregar hoje, cedo, ela já estava orando, às 5 da manhã. E aí? E aí? E eu? E eu como é que fico, Binho? Fala para mim, cara. Lascado na vida. Aí, quando eu vi, ela saiu, ela foi, bem quietinha, saiu do quarto, foi lá, fechou a porta e a luz da sala, eu vi que estava acesa. Tá bom, senhor, já entendi. Que a mulher sábia, dificuldade. A mulher tola, um homem que não tem uma mulher sábia ao seu lado, é um homem sem uma perna. Ele é manco. Sabiam disso? Portanto, mulheres que estão aqui nesta manhã, ajudem seus maridos a amarem a Deus. Mais do que vocês. Que o marido que não ama a Deus, mais do que a sua esposa, também está falhando. Alguma coisa está errada aí. Onde que eu estava mesmo? Água. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Chegou o momento de nós tomarmos uma decisão na nossa vida. E o texto nos oferece exatamente o modelo. O castigo que Deus envia ao seu povo, envia o castigo nos tempos de declínio moral. Quero só dizer para vocês uma coisa. A crise que estamos vivendo, no Brasil particularmente, que é a minha pátria, a sua terra, a crise que nós estamos vivendo aqui não é crise política, não é crise econômica, não é crise financeira, é crise moral. É crise moral. Nós estamos vivendo um momento de crise moral. Por causa da crise moral é que temos todos esses problemas que estamos vivendo. Corrupção, desordem familiar, vocês notaram? Desordem familiar, todos os projetos que até os políticos estão fazendo para desorganizar a família, né? Enfim, não vou entrar nesses comentários, porque não é o que eu desejo. Mas que tristeza saber disso. Agora, essa crise moral imediatamente traz como consequência uma indiferença espiritual da igreja e uma parceria com o mundo da igreja. Aí então temos a seca, a esterilidade e a peste, conforme vocês viram neste texto aqui. Porque a igreja sofre estas consequências quando ela não está afinada com o propósito e o projeto de Deus. Está entendendo? Aí a igreja se acomoda, passa agora a viver como vive o mundo. Não tem nenhuma diferença. Suas festas, suas celebrações de casamento, de aniversário, de bodas, é tudo igual ao mundo sem Deus. Suas mesas são mesas postas conforme o mundo sem Deus faz. Cristãos que se embriagam, cristãos que se envolvem com prostituição, com adultério, com a mentira, com a desonestidade. Gente que se diz cristã, que se envolve com esse tipo de perversidade toda, pessoal querido. Por quê? Porque há uma crise moral no mundo em que vivemos, e a igreja, ao invés de fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo, ela se acomoda. E ela acaba convivendo com o mesmo tipo de mentalidade do mundo sem Deus. Eu não estou falando aqui que vocês devem ser bobos, tolos. Estou dizendo que vocês devem ser pessoas atrasadas. Não. Estou dizendo que vocês têm a mente de Cristo, não tem a gente que evolui, que cresce muito mais do que o mundo sem Deus. Vocês são muito mais inteligentes, mais sábios, porque Cristo é a vida de vocês. Sim ou não? Sim. Então pronto. Então é sinal de declínio moral. E o resultado está sendo todo passado para a nossa sociedade. Até na igreja. Até na igreja. E preocupa às vezes, né? Esses grupos todos que temos por aí,
né, às vezes eu ouço falar de grupos né, grupos de música e tudo, hoje eles são artistas do púlpito, né, são artistas, fazem grandes shows artísticos nos púlpitos, faturam uma nota. Teve um que, quando foi convidado para participar de uma reunião aí, num determinado lugar, pediu $30.000. $30.000. Sinceramente, será que eu ganho isso no ano? Sei lá, se eu consigo. Mas também um pastorzinho incompetente como eu, que não sei cantar. Então, mas um dia eu vou aprender, fica tranquilo. Fica tranquilo. O Ademar, coitadinho do Ademar. Ademar, primeiro, o Ademar não é um vendedor de músicas, de emoções superficiais. Ademar é um profeta de Deus, temente ao Senhor, que ama a Deus, e que às vezes eu brigo com ele. Eu digo, cara, você não vá, Ademar. Porque os caras vão, pegam ele, levam, e no final falam, muito obrigado, Ademar, que maravilha, você é um homem tão ungido de Deus. E ele faz essa cara dele. Que o Ademar não é mercenário. O Ademar não é vendilhão do templo. O Ademar não é comerciante. Está comigo há quase 40 anos. Azar seu, fazer o quê? Quase 40 anos está comigo. E é alguém que eu ouço falar sempre por aí. Às vezes eu sei da vida deles, o pessoal diz assim, nossa, o Ademar vem aqui e nunca falou em dinheiro. Eu disse, claro, a mentalidade da Comunidade da Graça é essa mesmo. A gente não é vendilhão do templo. A gente serve a Deus não é pelo dinheiro, mas pelo amor que temos pelas pessoas. E a honra que queremos sempre ter. Está aí, Ademar. Nem casa própria tem. Você é um caba mesmo, é? Nem casa própria tem. E eu brigo com ele sobre isso. Não dá, cara. Você está com 85 anos agora, como é que vai fazer da sua vida? Bah. Mas enfim, né, Ademarzão? Qual é o caminho? Sabe qual é o caminho? Eu escrevi esse material, vou entregar esse impresso aqui, que será, o ano que vem, será repetido em todas as nossas comunidades. Que este é o caminho. Esse é o caminho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Esse é o primeiro passo. Deixa eu dizer para vocês. Um verdadeiro avivamento, ele traz mudanças profundas na sociedade. Traz transformação. Por isso nós precisamos desse mover de Deus na nossa vida, um mover de amor de Deus. Que avivamento é o amor de Deus derramado no nosso coração para nos tornar cheios do Espírito, que é Espírito de vida. Agora, ninguém recebe esse Espírito Santo se não tiver nascido de novo. Se não tiver novo coração, porque o Espírito Santo não pode ser derramado para quem não tem a experiência de novo coração, de mudança de mente e coração. Não tem jeito. Né? Só o fato de participar, de ser membro da comunidade, não quer dizer que você seja cristão. Você está entendendo? Se você não nasceu de novo, você pode ser o melhor dos nossos amigos aqui da comunidade e você não vai entrar no reino de Deus. Não vai ser cheio do Espírito Santo. Por isso que tem muita gente que não consegue entender a vida de Deus. Já notou? Gente que não consegue entender a vida de Deus. Não consegue. Vai até um certo ponto e para. Vai até um limite e volta. Não consegue desenvolver, não consegue crescer mais. Por quê? Porque falta uma experiência real de transformação no coração. Que quando o coração é novo, entendeu assim, querido? O coração é novo, a mente é nova, a fome de Deus no nosso coração nasce e se manifesta a cada dia. Então, a Escritura recomenda o seguinte, primeiro passo, a Escritura recomenda, este povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar. Esse é o passo, para mim, fundamental de todo avivamento. Se humilhar. O que é se humilhar, querido? Se humilhar não é fazer carinha de coitado. Se humilhar não é você olhar assim, né? Andar bem devagarzinho. Ai, que irmãozinho humilde. Olha como ele anda devagar, tão bonitinho que ele é, né? Anda devagar. Olha a carinha dele, os olhinhos dele meio fechados, assim.
É porque ele está com sono. Olha que humilde que ele é. Que humilde que ele é, que ele senta nos lugares assim, nem se levanta, porque ele é tão humilde. Quer saber se ele é humilde? Contrarie ele. Diga para ele, não. Você não vai. Não é assim. Você vai fazer assim. Aí, filho, aí que ele manifesta a humildade dele. Você vai saber lá. Agora, o que é ser humilde? O que é que o Senhor está dizendo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Lembra de Davi? Davi, depois de ter pecado contra o Senhor, tanto no Salmo 34, quanto no Salmo 51, Davi ouve do Senhor o seguinte: a um coração contrito e quebrantado, jamais eu rejeitarei. Coração contrito, quebrantado. O que o Espírito Santo deseja encontrar em mim e em você é um coração contrito e quebrantado. Jesus lembra lá, falando sobre as bem-aventuranças, sobre os humildes de espírito, os pobres de espírito. Os humildes de espírito são aqueles que sabem que não têm direito nenhum sobre nada, que não são donos de coisa nenhuma, são apenas servos de Jesus Cristo. Estão debaixo da autoridade e soberania do senhorio de Cristo. Então, o humilde é aquele que reconhece suas faltas, que tem uma tristeza profunda no seu coração pelo pecado e que tem o desejo de renovar o seu compromisso de obedecer a Deus. Humildade, vou repetir, é reconhecimento das minhas faltas, reconhecimento dos meus pecados, é tristeza pelo pecado cometido e é a renovação do meu compromisso de amar, de honrar, servir a Deus. Isso é humildade. Avivamento, mudança, transformação, vida santa, começa aqui. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a reunião nossa de oração, que fizemos ontem, sempre indicava que o começo de mudanças no nosso coração, na nossa vida, começa com reconhecimento dos nossos pecados. Projeta para mim, por favor, a lista que comentamos aqui ontem. Projeta a lista. 1, 2... veio antes do 3, que maravilha. Dá para fazer maior? Dá para ampliar? Não, né, filha? Agora não, né, Osmar? Obrigado, Osmar. O senhor já determinou que agora não. O pastor Osmar determinou? Não, é não. Pronto. Sim, senhor. Pastor. Obrigado, pastor Osmar. Obrigado. Vamos lá, dá uma olhada nessa lista aí. Quando se olha a lista, posso tomar um pouco d'água? Obrigado, você é muito gentil comigo. Obrigado. Dá uma olhada na lista aí. Vê como é que está a coisa aí. Vê aí como é que está. E aí, como é que está a lista aí? Tá bom? Aí você fala, essa aqui passei, nota 10, nota 3, nota 0, 1,5, 9,5. Dá uma olhada aí. E aí, pessoal? Dá uma olhada aí. Porque é uma bobagem eu ter que explicar nome por nome disso aqui, que você já sabe melhor do que eu, tanto quanto eu sei. Aí estão alguns dos nossos pecados que nós cometemos e que achamos que não cometemos. Culpa, né? Terrível, que não é eliminada, porque nós não confessamos e não abandonamos. Então tá lá. E aí? Como é que tá?
Você encontrou pelo menos uns aí? Ah, deu uns aí? Que ontem um dos meus dedos falou assim, encontrou um. Eu falei, eu nada, encontrei uns aí que corrigi logo a minha vida antes que o couro coma para o meu lado. E aí, o que você achou? Encontrou alguma coisa aí ou não? Hã? E aí, o que você acha que a gente tem que fazer com isso? Olha só o que diz a Escritura aqui sobre o propósito de Deus para mim e para você. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. 4:17 da 1 de Pedro. Porque a ocasião de começar o juízo, a justiça, pela casa de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vamos repetir? Vamos ler todos juntos, pessoal? Vamos? Ajuda, né? Vamos lá. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o juízo primeiro vem por nós, o que acontece? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então Pedro está dizendo que o juízo, a justiça, começa pela casa de Deus, começa pelos que amam a Deus, que dizem que amam a Deus, começa conosco. Por quê? Porque a única maneira da gente abençoar o mundo é através da nossa experiência, da nossa obediência. Se a gente não é obediente a Deus e a sua palavra e não é testemunha de transformação da nossa vida, como é que a gente pode desejar que o ímpio seja transformado? Como é que a gente pode desejar que os que não conhecem a Deus conheçam, se nós não conhecemos? Ei, pessoal, uma incoerência. Não estou falando que você conhece a religião, nem conhece a comunidade, não é isso que eu falei. Falei, conhece a Deus. Que você pode ser um bom religioso e nunca ter tido comunhão com Deus. Uma experiência real com Deus. Lembra de Jó? Jó, no capítulo 42 do livro de Jó, ele declara, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço e contigo andar. Agora é diferente, Senhor. Agora é diferente, a minha vida agora é diferente. Eu te conheço pessoalmente. Para que Jó conhecesse a Deus pessoalmente, o que é que ele precisou experimentar? Perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os negócios, perdeu a saúde, perdeu tudo que ele tinha. E Deus permitiu que Jó perdesse tudo, por quê? Porque Deus queria revelar-se a Jó e chamar a atenção de Jó de que, mais do que a religião que ele tinha, que ele obedecia, ele precisava ter intimidade com Deus. Então, quero dizer para vocês que quem não tem intimidade com Deus não tem... Obrigado. Quem não tem intimidade com Deus não tem consciência, discernimento dos seus pecados. Que não tem intimidade. O que produz discernimento dos pecados? Intimidade com Deus. Que não pode o Espírito Santo habitar em mim e eu me tornar um escravo do pecado. E achando que está tudo bem na minha vida. Porque não há coerência entre o Espírito Santo na minha vida e o espírito de pecado na minha vida. Tem coerência? Dá para conciliar? Ande com um santo e você será? E você será? Se você andar com um santo, você será uma pessoa santa. Agora, quando você diz, eu quero o Espírito Santo na minha vida, você quer o Espírito Santo na sua vida, para quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence do quê? Pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é dado a nós para criar esse discernimento no nosso coração, para a gente saber o que é e o que não é. Então, há membros das nossas comunidades que não têm esse discernimento. São escravos do pecado. Vivem no pecado. Sempre se justificando. Por quê? Porque
não tem o Espírito Santo. Pessoas boazinhas, gostam muito de participar das reuniões, são amigos, às vezes, dos pastores, está tudo muito bem. Só que não entrarão no reino de Deus. Não herdarão o reino dos céus. Quem disse isso? Eu? Foi Jesus quem disse para Nicodemos, o religioso mais importante dos seus dias. Quando Jesus disse, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar e nem ver o reino de Deus. Nicodemos, não esqueça, aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, portanto, de eu ter dito a você, necessário vos é nascer de novo. Porque quem não nasce de novo, arrependido dos seus pecados, e os confessa sinceramente a Deus, o Espírito Santo é derramado no coração para que a gente ganhe a autoridade e a capacidade de abandonar. De abandonar. Então, tome cuidado com as orações que às vezes a gente faz por aí. Oração que, eu quero, Senhor, eu quero fazer, eu quero ser, eu agora vou fazer, e agora será. E outra coisa que a gente erra, dizendo, se tu podes. Ou então a gente fala assim, que eu possa. Isso tudo está centralizado no evangelho antropocêntrico. Centrado no homem. Não tem nada a ver o evangelho centrado em Jesus. Que eu sei que tudo podes. Quem é que pode? Ele é o Todo-Poderoso. Você não pode nada. Não banca engraçadinho. Você não pode nada. Ele é que é o Todo-Poderoso. Então, quando é que Jó concluiu isso? Pode Jó ter sofrido e padecido as grandes aflições da sua vida. Ele diz, Senhor, eu bem sei que tudo pode. Livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. É Deus o Todo-Poderoso. Então, cuidado com essas orações que às vezes eu ouço por aí. Oh, que eu possa fazer, que eu possa ser, que eu possa... Cara, você não pode nada, bobão. Você não pode nada, bobão, com muito respeito, com muito amor e carinho, você está entendendo? Você não pode nada. Que eu possa. Você não pode. E ele, Senhor, eu bem sei que tudo podes. Qual é a nossa oração? Senhor, como sei que tudo podes, eu sei que nesta situação, Senhor, tu me capacitas a praticar. Tu me capacitas a ser santo. Tu me capacitas a amar. Tu me capacitas a perdoar. Às vezes eu ouço, Senhor, que eu possa perdoar. Ah, vai pentear macaco. Que eu possa perdoar. Como você pode? Você não pode perdoar. Quem pode perdoar é o Cristo que vive em você. Quem pode perdoar é o Cristo que é a sua vida. Quem pode amar é o Cristo que é a sua vida. Você não pode nada. É Ele o Todo-Poderoso. É Ele que pode todas as coisas. Ele é o El Shaddai. Ele é o El Shaddai. Ele é o Jeová Jireh. É Ele que pode. É Ele que pode. Ele pode. Ah, conversa. Às vezes eu ouço algumas orações de vocês que me escandalizam. Escandalizo. E outra coisa, essas orações de arrependimento, olha, vê e diz, Senhor, olha, sabe de uma coisa, Senhor? Esse negócio aqui de maledicência e fofoca é comigo mesmo, Senhor. Senhor, quando eu nasci de novo, tu me deste uma nova língua, porque me deste um novo coração. Então, Senhor, eu confesso que às vezes eu quero voltar para o passado e ser fofoqueiro, safado. Então, Senhor, por favor, me perdoa pela minha safadeza aqui, Senhor. Que eu sou um fofoqueiro sem vergonha, Senhor, que não me arrependo. Fala com Deus como você fala com o teu amigo melhor. Eu sei que eu sou um sem vergonha, safado, que eu sou desonesto, que eu estou roubando o teu dinheiro, que eu não sou um dizimista honesto, que eu fico dando sempre desculpa, eu fico sempre arranjando um jeitinho, uma coisinha, sempre dando uma desculpa para eu tentar enrolar a Deus. Senhor, eu sei que sou safado. Porque Ele sabe, pessoal. Não adianta você tentar enganar a Deus. Ele sabe que você não presta. Ele sabe que eu não presto. Ele sabe que a gente não presta, cara. Que eu e você somos
incapazes, com as nossas forças, de agradarmos a Deus. Mas o Cristo, quando é a nossa vida, ao nascermos de novo, ganhamos um novo coração que Ele vem viver em nós. Ganhamos a mente de Cristo, o coração de Cristo, o Espírito de Cristo, a vida de Cristo, a mentalidade de Cristo. E então, as atitudes de Cristo. As atitudes de Cristo. Esta é a base do avivamento. Olhar-se para dentro e dizer, Senhor, eu pequei contra Ti. Não sou digno de ser chamado Teu filho. Quem foi que disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? O filho? Vocês estão lembrados? O filho? Filho pródigo. Voltar para a casa do pai, o que é que ele diz? Pai, me perdoa, pai. Perdoa, pai, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que eu fiz, pai. Olha só a meleca que eu fiz. Pai, veja o que eu arrasei. Não sou digno, pai. Me perdoa, pai. Me perdoa, pai. Sabe, irmãos, o que precisamos entre nós é de um profundo espírito de arrependimento. Que não adianta eu dizer, agora vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal. Projetos para o ano que vem. Grandes projetos. Que grande projeto para o ano que vem? Grande projeto para o ano que vem começa no meu e no seu coração. Coração cheio de espírito. É um coração prazeroso. É um coração apaixonado por Jesus e pelo seu ministério e pelo seu trabalho. Os outros 3 tópicos vou ser mais rápido, porque esta é a base. Então, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecer seus pecados, humilhar-se é reconhecer-se pecador, miserável. O que é ser humilde? O que é ser humilde? Reconhecer-se pecador. Vamos repetir? Deixa eu só saber se vocês entenderam. Quantos pecadores estão aqui nesta manhã? Levante o braço para eu ver. Ah, muito bem. Pode baixar. Segunda pergunta. Quantos santos temos aqui nesta manhã? Levante a mão. Vamos decidir. Vamos decidir. Santo ou pecador? O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que você é? Santo ou pecador? Você é um pecador miserável. Primeiro. E eu e você, tudo igualzinho, farinha do mesmo saco. Somos pecadores miseráveis, que arrependidos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e abandonamos os nossos pecados, fomos feitos agora filhos de Deus e Ele nos transformou em santos do coração dEle. Oh, maravilha! Maravilha, pessoal! Senão você está pensando que isso é grande coisa, que eu sou, que eu sou, que eu posso. Para com isso, você pode nada, que Ele é o Todo-Poderoso. Você não pode nada. Então somos os pecadores, transformados em santos, pela graça, misericórdia e compaixão do nosso Pai Celestial. Ele olha para nós e diz, aqueles pecadores miseráveis, agora eu fiz deles os meus filhos santos. E eu vou dar para eles o meu Espírito Santo. E a oração deles agora eu vou ouvir. Agora eu vou ouvir a oração deles, olha lá. E se ele se humilhar, e se ele orar, e se ele me buscar, e se ele se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Então veja aqui, olha a sequência. Ele reconhece os seus pecados, ele ora, a oração da confissão, da entrega, ora, reconhecendo o seu pecado. Ele passa a buscar a Deus e o que mais ele faz agora? Se converte do quê? Porque não adianta você se reconhecer pecador, humilhar-se, confessar, orar, querer buscar a Deus sem mudar o seu caminho. Se você continuar andando por esse caminho, é caminho de morte. Você não vai conseguir superar esta crise. Caminho de morte. Tem que se converter dos seus... Porque não adianta você ter consciência. Não adianta você ter consciência dos seus pecados. É orar, confessar e abandonar. Vamos lá, vamos juntos?
o primeiro passo é o fundamental, humilhar-se. É reconhecer meus pecados. Orar. Pedindo perdão e a misericórdia do Senhor. Diante dele, buscar conhecê-lo. Abandonar os meus maus caminhos. Que enquanto não abandonar os seus maus caminhos, não vai acontecer nada. Aí diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. Eu sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Este é o caminho. Este é o caminho. Andai nele. Este é o caminho.